Nessa sexta-feira foi um alvoroço no WhatsApp em Feira de Santana. Você sabe que hoje em dia as notícias verdadeiras e falsas circulam no WhatsApp, né? Também tem um lado positivo nisso aí, que as coisas não ficam mais ali reprimidas porque a TV ou o rádio ou o jornal, os veículos de comunicação tradicionais não quiseram dar. Elas se espalham via WhatsApp. Às vezes se espalham mentiras também, mas as verdades acabam vazando. Mas o que fez aí essa correria toda na sexta-feira, qual foi o motivo? É que a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra o ex-prefeito José Ronaldo, a secretária de Saúde, Denise Mascarenhas, que continua no cargo, e o procurador do município, Cleidson Almeida, que também está no cargo. E que denúncia é essa? Houve nos últimos dias uma certa confusão entre aquela ação do final de dezembro contra a cooperativa Coop Saúde e esse outro processo que envolve diretamente, é denunciado o ex-prefeito José Ronaldo junto com Denise Mascarenhas e Cleidson Almeida. São duas ações diferentes. Existe uma relação de certa forma, porque também se refere à cooperativa, mas não é o mesmo processo. Esse é um processo relacionado com a Coopersad, uma outra cooperativa que atuou para o município. Eu não sei se a Tuas tem ainda algum contrato. Tem a Coopersad, tem a Cooper Saúde e tem a Coop Saúde. Essas três são diferentes uma da outra. E enfim, o juiz Antônio Henrique da Silva aceitou essa denúncia, uma manifestação do dia 9. Mas essa aceitação da denúncia é quase que uma formalidade, né? O juiz declara nessa decisão o seguinte: citem-se os acusados para responderem no prazo de 10 dias, que era o prazo solicitado pelo próprio Ministério Público quando apresentou a ação, e ele também diz, não havendo justificativa para a rejeição, receba a denúncia. Pronto. Ele está recebendo a denúncia, que é praticamente uma formalidade. Assim como é uma formalidade ele dizer também no final que depois que houver os dados que precisam ser coletados chegarem às mãos dele, ele vai analisar a possibilidade de absolvição sumária. Então, não é algo para alguém achar que foi dado um grande passo em determinada direção de condenação dos 3 réus, por exemplo, porque também pode vir daí uma absolvição. Por enquanto a gente está no campo das formalidades. Agora vamos tratar da denúncia. Que denúncia é essa apresentada pelo Ministério Público neste caso? É que eles dizem que foi forjada uma licitação para prorrogar um contrato que já vinha do governo de Tarcísio Pimenta com essa Coopersad. O contrato ia terminar em março de 2013. Lembrando que José Ronaldo, eleito para o 3º mandato em 2012, justamente sucedendo ao próprio Tarcísio Pimenta, que perdeu a tentativa de reeleição, assumiu em janeiro de 2013. Esse contrato para prestação de serviços na área de saúde era um contrato emergencial por 180 dias e ele ia se esgotar em março de 2013. Esse contrato emergencial, por lei, não poderia ser prorrogado, no entendimento do Ministério Público. E o procurador Cleidson Almeida deu um parecer dizendo que ele poderia ser prorrogado. E como ele podia ser prorrogado, era um contrato emergencial, foi dada uma dispensa de licitação. Daquela licitação mais formal, daquela licitação mais cheia de exigências. Esse processo de dispensa e que acabou prorrogando o contrato, ele foi mantido em segredo, enquanto foi publicizada uma outra licitação com o mesmo objetivo. Aí nessa outra licitação participaram os tradicionais concorrentes, as cooperativas, inclusive essa Coop Saúde. Já naquele que foi mantido em segredo e que foi feita a dispensa de licitação, nesse participaram 2 concorrentes que não tinham uma capacitação real para exercer aquela tarefa, aquela missão. E com isso, a Coopersad venceu
aí a comissão de licitação do município entrou com um pedido na procuradoria do município para anular aquela outra licitação que era pública e que vinha correndo. A procuradoria do município concordou com o cancelamento, a suspensão dessa licitação, a suspensão do edital, num parecer assinado pelo próprio procurador Cleudson Almeida, que também tinha dado parecer para dispensar a licitação daquela outra que corria secretamente. É complicado de entender, né? Mais complicado ainda quando se sabe que, e o Ministério Público anexou documentos mostrando isso, o Cleudson Almeida atuava como advogado trabalhista para a própria Copersad. Então são interesses aí que não poderiam se misturar. No entanto, se misturaram. E o Cleudson está denunciado também pelo Ministério Público por conta também disso. Aí o contrato que a Copersad tinha, vencendo no final de março, venceu num dia, e no dia seguinte foi assinado um novo contrato emergencial com a própria Copersad. E aí a dispensa de licitação que ocorreu para prorrogar o contrato com a Copersad foi finalmente publicada, foi finalmente tornada pública, só que um mês depois que ela já tinha ocorrido. Então, juntando tudo isso, o Ministério Público disse, epa, peraí, aí estão tentando forjar mesmo essas licitações de uma maneira completamente ilegal. E esse é o motivo da ação que foi dada entrada pelo Ministério Público no final de novembro. Caiu nas mãos do juiz, que é o responsável por essa vara que apura esse tipo de crime, que é o juiz Antônio Henrique da Silva. Esse juiz tinha sido entrevistado, inclusive, no final de dezembro, pelo colega Sotero Filho, e foi uma entrevista que eu considero bombástica, mas finalzinho de dezembro, acho que não teve a repercussão merecida. Eu fiquei impressionado com as falas do juiz lá, e ele fala, inclusive, de casos de fortunas que surgem em Feira de Santana da noite para o dia. Olha aí a fala do Antônio Henrique, o juiz. Tem grandes crimes aqui. Aqui tem pessoas com riquezas de origem duvidosa ou sem origem nenhuma. E aí, isso só uma investigação específica envolvendo GAECO, envolvendo os órgãos, o COAF, os órgãos de controle do governo federal, para se chegar, porque se você tem patrimônio e você não tem como demonstrar a origem, seu patrimônio é ilícito. E como é que vai pegar isso aqui? Isso aqui só pega se parar aqui o GAECO, toda a estrutura da Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, Receita Federal, COAF, ou seja, se juntar todos os organismos de combate à corrupção e à roubalheira e parar em Feira de Santana. Do contrário, vai continuar essas riquezas aparecendo e ninguém sabendo como é que o cidadão ficou rico do dia para a noite. Agora, o Sotero aproveitou para perguntar sobre o caso da operação contra a cooperativa Coop Saúde. Coop Saúde, essa outra cooperativa aí desse caso mais rumoroso que gerou aquela operação com a participação de Receita Federal, Controladoria Geral da União, Ministério Público, claro, que encabeça o processo, e Polícia Rodoviária Federal. Mas aí o juiz disse, não posso falar sobre isso, porque provavelmente essa causa vai cair nas minhas mãos. Aí tá certo, o juiz não pode mesmo falar. Mas aí ele acrescentou assim, inclusive porque podem alegar suspeição aqui, alegam suspeição muito fácil, e ironizou o andamento de processos em Feira de Santana. E essa fala também foi muito interessante, vale a pena a gente reproduzir. O juiz não pode comentar sobre processos que estão em andamento, né? Então, eu prefiro aí não me reservar, não comentar, para que não haja alegação de suspeição mais adiante, né? Que aqui é fácil, tudo aqui alega suspeição, né? Então, como eu disse anteriormente, a ideia que eu tenho aqui é que em Feira de Santana se criou um direito processual penal de Feira de Santana, diferente do Brasil. Muito bem, como era óbvio, 2019 será um ano quentíssimo na política. Claro que federal, estadual e também municipal. O Rui Costa assumindo um novo mandato, um novo presidente da República dizendo que vai mudar tudo, e já também a essa altura altamente contestado, já decepcionando muitos dos seus eleitores por conta dessas coisas, a promoção do filho do Mourão, que lembrou muito o sucesso empresarial do Lulinha, o filho do Lula, o amigo do Bolsonaro nomeado,
O outro que as diversas confusões do governo, né? O sujeito que é demitido, anunciada a demissão dele, mas ele não sai, como foi lá no caso do um cargo no Ministério das Relações Exteriores, e um incontável número de casos que já aconteceram na primeira semana do governo. É normal que tenha um certo tumulto e tal, mas foi um pouco além da conta. De qualquer maneira, o governo está começando. Tem todo o tempo do mundo para acertar o rumo. Aí, não falando de pontos que tem a ver com ideologia, com discordâncias e concordâncias. Acertar o rumo, essencialmente, o que o brasileiro quer, e foi para isso que o brasileiro elegeu um novo governo, para tirar quem estava radicalmente, assim, fazer uma mudança radical, embora altamente contestável, na minha opinião, mas foi para mudar no sentido de melhorar as coisas. O Brasil entrar nos eixos, o Brasil começar a crescer, o desemprego começar a cair. E para isso o governo tem tempo. Agora tem que corrigir os rumos, não pode ficar do jeito que começou. Do jeito que começou foi muito, mas muito atrapalhado. Por falar em começar, nesta sexta-feira o governador Rui Costa esteve em Feira de Santana para assinar ordem de serviço, para começar a construir o anexo do Clériston Andrade, que eles estão chamando de Clériston Andrade 2, e é uma boa notícia. Só que essa era uma promessa de campanha de 2014. A essa altura, 2018, esse hospital deveria estar pronto. Tudo bem, vamos ver se começa e termina dentro do mandato do governador Rui Costa, o segundo mandato, para não ficar igual o hospital da criança que se arrastou por muito tempo e depois ainda ficou subutilizado também por muito tempo. Mas foi uma boa notícia. Aliás, nessa inauguração, né, nesse lançamento, o Carlos Geilson fez a sua estreia como aliado do governador Rui Costa. É engraçado, estranho vê-lo ali posando contente e feliz ao lado de Rui Costa, né, já que Carlos Geilson se dedicou nos últimos anos a bater firme no governo Rui Costa. Era um crítico duro e era um crítico constante do Rui Costa, mas por isso ele fica numa posição bastante esquisita agora como aliado. Muitos eleitores reclamaram, ficaram muito decepcionados com essa mudança do Carlos Geilson, mas o futuro é que dirá se ele fez bem ou mal, tanto em relação à própria carreira quanto em relação ao interesse do eleitor, do cidadão, que é isso que importa. Então é isso, 2019 vai ser um ano quente, um ano agitado, para você ficar por dentro das informações, aquelas, inclusive algumas que você só vê aqui. Não esquece de assinar o nosso canal, também de curtir, compartilhar o vídeo, de comentar aí embaixo, no campo dos comentários. E fique com a gente aí durante todo o ano, que vai ser um ano de muita novidade, vai ser um ano muito interessante.